Girando as nossas repórteres, Brasília também. Para evitar novos desgastes, o Centrão deve aceitar que os mais ricos sejam taxados para compensar a isenção do imposto de renda. Os bastidores com a repórter Vitória Abel, chegando agora com as últimas informações de quem foi a ideia e tentou esse convencimento e talvez conseguiu, hein, Vitória? Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que nos acompanham. Tem sido justamente do relator da matéria, o deputado Arthur Lira, que é do PP, que é ex-presidente da casa e, portanto, tem bastante influência no Centrão. O que os líderes de partidos de centro nos contaram é que eles avaliam que não tem como derrubar a compensação da isenção do imposto de renda, justamente porque isso levaria a um desgaste político, ainda mais depois deles terem aprovado a PEC da blindagem, aquela proposta que protegia os deputados de medidas cautelares e também de processos judiciais. Então, na visão de líderes de centro, o Centrão já estava em maus lençóis, já estava mal visto pela opinião pública. Se eles derrubarem a compensação do imposto de renda, que vem por meio da taxação dos mais ricos, isso vai dar munição, principalmente para o governo, entoar esse discurso de que os parlamentares defendem privilégios e são contra a taxação dos mais ricos, portanto, são contra os pobres. Isso, inclusive, esse discurso do governo já está praticamente engatilhado. Caso essa compensação caia, caso ela seja realmente retirada do projeto de isenção do imposto de renda no plenário, durante a votação de destaques, o governo já está com o discurso pronto para disparar nas redes sociais, justamente dizendo que deputados estariam defendendo os mais privilegiados. Isso já está também sendo trabalhado pelo PT como uma forma de resposta caso esse projeto não saia como o governo espera. E lembrando, só para a gente explicar para o nosso telespectador, a isenção do imposto de renda, ela deve acontecer para quem ganha até R$5.000, com uma progressão de desconto para quem ganha até R$7.350. E para compensar essa renúncia fiscal que o governo vai ter a partir dessa isenção do imposto de renda, é necessária uma compensação, e essa compensação é a taxação de quem ganha a partir de R$1.200.000 por ano, num valor de 10%. Será essa taxa do chamado imposto mínimo de pessoa física, que vai ser cobrado quando esses mais ricos fizerem a declaração do imposto de renda. Essa tinha sido a sugestão do governo e foi, portanto, avalizada pelo relator Arthur Lira. Existia e ainda existe um temor de que essa compensação caísse, porque a oposição, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, quer apresentar um destaque para derrubar esse trecho, para derrubar a taxação dos mais ricos, porque eles consideram que é injusta a implementação de mais um tributo no país. Agora, portanto, o Centrão está avaliando que não tem como apoiar o PL nessa, que o Centrão vai precisar ficar com o governo para que ele não se desgaste ainda mais em relação à opinião pública. Mais cedo, o relator Arthur Lira se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para tratar justamente desses ajustes finais do texto, e ele disse que tem essa expectativa que o texto seja mantido, mas entende que a discussão das compensações vai ser um debate intenso no plenário. Vamos ouvir. Tem um tema que é unanimidade na casa, que é exatamente a isenção completa dos 5 mil e a isenção progressiva até 7.350. Não vai ter um deputado que vote contra isso. Eu venho dizendo há dias que a discussão desse projeto vai se dar na compensação. Em tese, o nosso relatório, por enquanto, está mantido, né? A nossa relação é de saber exatamente da sensibilidade desse tema, da importância da justiça tributária, e a discussão da compensação é o que eu venho dizendo há vários dias. Tem que ser exaurida, tem que ser discutida, tem que ser massificada o comprometimento de como vai se compensar essa ausência de arrecadação.
Pois é, então o que os líderes de centro afirmam é que se não aparecer uma solução milagrosa de um dia para o outro, realmente essa compensação por meio da taxação dos mais ricos deve permanecer no texto final da isenção do imposto de renda. A expectativa de que esse texto seja votado amanhã, o que deve aí levar um tempo. Amanhã à noite provavelmente ainda a gente vai estar falando diretamente da votação aqui no plenário da Câmara dos Deputados. E um último detalhe é que também os deputados estão debatendo junto com Arthur Lira a possibilidade de ampliar a faixa de isenção do imposto de renda de 5 para 7 mil. E o que os líderes de centro afirmam é que se tiver um destaque, por exemplo, para ampliar essa isenção total para quem ganha até 7 mil reais, muito dificilmente eles vão conseguir votar contra. Eles vão ter que ser favoráveis justamente também para não ficar em maus lençóis com a opinião pública. Tiago. Mais um teste para o Congresso Nacional. Vitória, não saia daí. Em instantes você fala sobre a PEC da dosimetria, mas antes eu quero ouvir os nossos comentaristas mais uma vez. Ô Vilela, a gente fala há quanto tempo dessa história de compensação. Agora, aos 48 do segundo tempo, quando esse projeto está para ser votado, começa esse debate e, é claro, o Congresso não quer se indispor com a opinião pública porque é um projeto popular, não deixa de ser. Isenção de imposto de renda, quem quer ficar sem pagar imposto de renda, não é? Pois é, Tiago, é um tema popular, é claro que vai ser aprovado, um ajuste daqui, um ajuste acolá, mas é evidente que o tema vai ser aprovado. Agora, uma coisa que é interessante a gente analisar é como que nasce um puxadinho. A gente falou durante esse ano, o ano passado, bastante sobre a questão da reforma tributária, o manicômio tributário que o Brasil historicamente vivia e que com a reforma tributária isso mudaria. Você vê que agora, através dessa saída, e eu não estou entrando no aspecto da justiça social, não. Olhando realmente, veja a grande modulação que vai ter que ser feita para a taxação das pessoas que ganham acima de 50 mil por mês e 600 mil por ano, chegando até em 1.200.000 por ano. Você vai ter que fazer uma contabilização analisando o quanto já é o ganho, o quanto chegaria dentro do aspecto tributário, do valor tributário previsto, para que a pessoa pague essa diferença. Ora, mais uma vez é o Brasil voltando a ser aquela estrutura que tem que fazer conta, e aí com isso vão começar a surgir os jeitinhos, as alternativas, as formas de fazer com que não haja esse recolhimento, e com tudo isso a gente vai aos poucos desenrolando novamente o fio do manicômio tributário. O Brasil vai se tornando difícil, não adianta fazer reforma tributária, porque é da gênese nossa criar formas e formas de tornar isso complicado. E eu vejo que, mais uma vez, a gente vai ver isso. Não vai demorar muito tempo para a gente ter que fazer uma nova reforma tributária aqui no nosso país. A reforma tributária que praticamente nem entrou em vigor ainda, né, Kobayashi? Está nessa fase de transição, a longa transição, o Senado ainda aprovando aquelas leis complementares. Mas será que existe algum risco desse projeto ser aprovado sem que a compensação seja definida ou não, Kobayashi? Não, porque é condição, né, Tiago? Qualquer tipo de renúncia de arrecadação precisa necessariamente estar atrelada a de onde vem esse tipo de renúncia, compensação para essa renúncia. E o grande entrave está justamente, como disse o Arthur Lira, na compensação. Em relação à isenção, isso é consenso. Todos votarão pela isenção. Só que a oposição não quer aumento de imposto para compensar esse tipo de renúncia de arrecadação. A oposição quer corte de gastos. A oposição quer responsabilidade do governo. A oposição quer que o governo diminua a gastança pública, que tem sido o grande problema do governo Lula desde o primeiro dia, né? Autorizado que foi pela mudança do teto de gasto para o arcabouço fiscal, né? Lá no começo do governo, em 2023, o governo está gastando demais. Então, isso tira a previsibilidade, isso tira a segurança, isso tira investidores, isso tira a previsibilidade que a economia precisa para avançar. Então, a oposição precisa, e tem feito isso, insistir de que sim, deve haver isenção para quem ganha até 5 mil reais, mas a compensação disso tem que estar na responsabilidade do governo e não no aumento de impostos. Seja criando outros impostos, como o governo tem feito cotidianamente desde também do início do governo, ou seja, agora no próprio projeto, né, aumentando o imposto para quem ganha mais dinheiro.
Inicialmente, o Centrão pode até flertar com essa possibilidade, mas eu acho que daqui a pouco os lobbies chegarão forte no Congresso e o Centrão vai ter muita dificuldade de aderir simplesmente a esse aumento de imposto para quem ganha mais, até porque na conta mesmo não fecha muito bem, ainda não é o suficiente para compensar inteiramente a isenção para quem ganha até R$5.000.